Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da 17ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, na modalidade online. Sou o Fabrício Santos Rita, professor e membro da comissão organizadora do evento, e convido também o professor e membro da comissão organizadora, professor Ronei. Muito obrigado pela presença de todos. Seja bem-vindo, Ronei. Boa noite a todos, paz e bem. Para a gente poder iniciar esse bate-papo, Rony, gostaria de deixar aqui uma informação muito importante para quem nos assiste, que vocês podem ir interagindo conosco e colocando as suas perguntas aqui diretamente no nosso link, e à medida que as nossas ações forem sendo realizadas, nós teremos um espaço desenvolvido especialmente para vocês, para que a gente consiga responder a todas as suas perguntas. Vamos começar então esse bate-papo, professor Rony? Vamos lá. Inicialmente, nós sabemos que nós estamos vivenciando em momentos difíceis, quando trata-se de situações voltadas para a questão da pandemia. Nós vimos que alguns eventos, inclusive, fizeram alterações em datas e muitos deles até em anos. Qual que é a justificativa de nós mantermos o Congresso Nacional de Meio Ambiente, mesmo em situações como essa, e então na modalidade online? Então, professor Fabrício, eu elenco três coisas. Primeiro, não perder o vínculo com os nossos congressistas. Nós temos um vínculo aí ao longo dos anos, e isso é muito importante. O nosso vínculo presencial e agora na modalidade online também, não quebrar esse vínculo. Não perder a edição do ano de 2020, para que as edições não fiquem fragmentadas. Isso também é interessante, para que tenha uma sequência, isso é muito importante para o evento. E a discussão de temas atuais e urgentes, que o elenco também, que este ano exige, né? Temos diversos acontecimentos, além da pandemia, e acontecimentos na área ambiental, que merecem destaque, que merecem discussão, e por isso o evento deveria acontecer, mesmo que fosse na modalidade online. Os objetivos do Congresso, eles continuam o mesmo? Teve alguma remodelação diante desse quadro que fez com que o Congresso fosse transformado na modalidade online? Como que ficou essa organização nesse sentido dos objetivos principais ao qual se destina o evento? Boa pergunta, professor Fabrício. Os objetivos continuam os mesmos. Primeiro, divulgação científica. Divulgar e dar crédito aos pesquisadores das universidades públicas e particulares ao longo do Brasil, dentro das áreas que compõem o meio ambiente, já que é multidisciplinar. A integração, então, o primeiro objetivo, né, divulgação científica. O segundo objetivo, a integração entre pesquisador e estudante. Isso acontece muito nos corredores do nosso evento, no presencial. Você vê eles trocando ideias, os congressistas entre eles, de áreas parecidas, assim como os congressistas com outros pesquisadores de diferentes áreas, diferentes localidades do Brasil. E isso é muito importante. Hoje a gente fala de interação entre pesquisador e estudante, poderíamos falar também, já que o evento será online, de interatividade, né? Por que não? Sim, com Frisar essa certeza. questão. E tem E um outro objetivo, sim? nesse aspecto todo que a gente tem falado sobre esses pontos positivos que você elenca aqui, principalmente que a interação, ela continua ocorrendo da mesma maneira, só que não de uma maneira presencial, mas ela continua acontecendo nesse espaço acadêmico. Nesse processo Exatamente. E nesse processo todo de remodelação, como que ficou a programação? Porque a gente entende que quando a gente tem um congresso desse porte, dessa credibilidade e com esse reconhecimento, que é o caso do Congresso Nacional de Meio Ambiente, a gente destaca, por exemplo, palestrantes que muitas vezes se deslocam de um estado para outro. A gente tem toda uma logística que envolve todo esse processo para que efetivamente a programação aconteça com o sucesso esperado. Houve mudanças na programação por ele se tornar online? Como que a gente consegue conceber essa organização num momento diferente que nós todos, sobre o ponto de vista mundial, global e até mesmo nas questões regionais, como eu iniciei o nosso bate-papo, eles exigem dessa organização. Houve mudanças na programação? Houve impactos na programação? Como que ficou esse planejamento, esse rearranjo? Certo. Antes de passar para essa questão da programação, só para concluir, eu disse que havia três objetivos do Congresso, né? Eu elenquei dois, eu acabei não terminando a fala: a divulgação científica, a interação ou interatividade, agora nesse momento,
entre pesquisadores e estudantes, e a troca também de informação que há, não só de informação científica, mas também a troca cultural, já que temos pessoas de diversos locais do Brasil, então tem uma troca cultural embutida nisso tudo, no presencial, e a gente quer levar a medida do possível elencando esses objetivos também para o online. Em relação às datas, nós tivemos sim uma modificação, ele ficou um pouco mais curto, antes ele tinha um tempo um pouco maior, ficamos no dia 23 e 24 de setembro de 2020, quarta e quinta-feira. Em relação à programação, teremos a palestra de abertura, como de costume, do Congresso, no primeiro dia, mesa redonda e apresentação de trabalhos. No segundo dia, seguimos com mesa redonda também e apresentação de trabalho científico. Houve essa modificação na programação, dando uma resumida, vamos assim dizer, para que possamos atender as características do online, mas sem perder, logicamente, a qualidade, sem perder esse nosso lado humano também, de receber o nosso congressista, de promover essa troca de experiência, de informação. Isso também é muito presente. É presente no presencial e gostaríamos muito que fosse presente também no online. E o motivo do nosso bate-papo hoje, ele versa principalmente sobre a questão da elaboração do manual que possa permitir condições para que o nosso congressista tenha o seu êxito durante todo o momento que ele estiver preparando esse trabalho, que ele for fazer um processo de submissão. Nesse sentido, levando em consideração as normas acadêmicas e essa organização do processo acadêmico, quando o nosso congressista, o nosso autor, o nosso colega de trabalho, ele vai fazer a utilização desse conteúdo por meio de uma publicação, como que você define a importância de nós termos um manual elaborado com essa finalidade e principalmente com o objetivo de auxiliar o nosso congressista durante o processo de submissão do seu trabalho? Eu costumo dizer que é necessário estabelecer as regras do jogo. Então, por isso, ter um manual. Este manual, ele tenta colaborar aí com a melhoria da qualidade dos trabalhos. Nós sempre fazemos um estudo logo depois que termina uma edição, analisamos todos os aspectos e buscamos ano após ano, tentar melhorar e trazer melhorias para o Congresso. Neste manual, a gente entende que há uma colaboração nesse sentido, ao apresentar regras e orientações de maneira clara e objetiva para que o congressista possa elaborar o seu trabalho. Acredito também na educação científica, aquela que começa lá na universidade, na faculdade, no centro de pesquisa, com as iniciações científicas, entre professor, orientador e aluno, onde o aluno experiencia a realidade científica, a reflexão científica, onde ele aprende questões relacionadas à filosofia da ciência, experimentação, como aplicar uma metodologia científica, analisar dados, entre tantas outras funções que acontecem na academia. Nós também temos uma pontinha e nessa responsabilidade de educação científica, em promover também orientação, como que deve ser feito um trabalho, mas não somente com as regras, orientando também parte a parte de maneira clara, objetiva. Então, essa orientação, acredito eu também, que contribua para a educação científica de modo geral. Sabendo que o Congresso sempre teve esse viés e essa parceria, principalmente com revistas que envolvem esse público acadêmico, nesse ano de 2020, nessa edição, 17ª edição, como ficou essa organização e essa parceria com as revistas? Quais são essas revistas? Sim, nós continuamos com a parceria com 4 revistas, a Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, do Grupo Verde de Agroecologia Abelha, a Acta Brasiliensis, da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, a Sustentare, do Programa de Mestrado em Sustentabilidade em Recursos Hídricos, da Universidade Vale do Rio Verde, Unincor, Três Corações, a Regnélia Icente, da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, junto com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, da Universidade Federal de Alfenas, Unifal. Então, são essas as revistas parceiras deste ano,
que prestigia o Congresso, que também abrilhanta toda a nossa programação e colabora com pesquisadores de alto nível para o sucesso do evento. Essas parcerias são fundamentais. A gente sabe que o Congresso é uma porta de entrada para muitos acadêmicos para a primeira publicação científica. E isso é muito importante. Esses eventos são importantes para isso, para estender essa vivência, ter um network entre esses estudantes que estão iniciando na ciência, mas também a gente quer oportunizar aqueles que já estão em pós-graduação, seja mestrado ou doutorado, que eles possam publicar em revistas adequadas, com peso e renome dentro do Congresso. Então tentamos, já que ele é multidisciplinar, o nosso público também é multidisciplinar, nós tentamos pegar todos, desde aqueles alunos do ensino médio que participam com a gente, assim como os de graduação, da iniciação científica e da pós-graduação, mestrado e doutorado. Professor Rony, vamos falar um pouquinho sobre o manual. O que o manual da 17ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente prevê referente às submissões? Daqui a pouquinho a gente vai falar como que o nosso congressista vai fazer a submissão e vai postar o seu trabalho numa mídia online. Mas, nesse primeiro momento, quais são os itens que precisam estar presentes nessa submissão do nosso congressista? Eu acredito que para responder essa pergunta nós devemos falar dos itens obrigatórios, ressaltar a importância desses itens. De maneira bem sucinta, vou falar de cada um deles, tecendo alguns comentários do que seria aí o esperado. Então, dentro dos itens obrigatórios, nós começamos com o título. Então, o título sugerimos que seja um título curto, claro, para que ele chame a atenção do nosso leitor. E para que isso aconteça, sugerimos também que ressalte no título um dos objetivos, o objetivo ou uma das principais conclusões do trabalho, fazendo com que ele fique um pouco mais agradável. Em relação aos autores, a gente recomenda a ética, né, na atribuição da autoria, isso é muito importante, faz parte da educação científica. E o autor apresentador é aquele que submete o trabalho lá na plataforma, que iremos falar, se de desejo, mais à frente, sobre como submeter esse trabalho. Depois o eixo temático, muito importante também. Esse ano a gente tem uma leve mudança aí, agrupamos em virtude da edição online, então temos 3 grupos, e dentro desses grupos temos os eixos temáticos. Então, é uma mudança um pouco mais brusca. Antes, os eixos eram discorridos, agora eles foram agrupados em 3 categorias aí. O resumo, ele deve ser breve, e como o próprio nome diz, né, um resumo, deve conter ali também o objetivo, a metodologia, os principais resultados do trabalho e as principais conclusões. Dentre esses itens obrigatórios que eu disse até agora, ele faz parte da primeira página do template do artigo. Então, a boa distribuição e a boa escrita deles fazem com que a pessoa queira ler o resto do trabalho. Então, isso é super importante. Nós temos um template também que tem um chamativo, cores, ele fica um pouco mais atrativo e associado a uma boa escrita, ajuda bastante. Passando dessa fase, nós caímos na introdução. A introdução é o local de pontuar o tema, abordar o tema de uma forma mais geral, justificar, fazer as justificativas daquele trabalho, fazer relações teóricas, que são muito importantes ali, para esclarecer logo na introdução alguns conceitos. E no último parágrafo, nós recomendamos que seja colocado o objetivo do trabalho. Alguns congressos não optam por fazer o objetivo como o último parágrafo. Nas nossas normas, isso acontece. O objetivo é o último parágrafo da nossa introdução, como padrão. É bom ressaltar. Depois nós caímos em um outro item obrigatório que causa bastante conflito, que gera confusão, que é a metodologia. Então, a metodologia a gente tem alguns índices aí de trabalhos que não atendem à metodologia adequada, à metodologia científica. Então, metodologia. Sentido lógico. Primeira coisa, deve ter um sentido lógico. É a nossa principal orientação nesse item.
A metodologia deve ser validada na literatura. Não, eu amanheci num dia belo de domingo e vou lá e vou fazer um trabalho da forma que eu queira. Isso parece muito óbvio para um acadêmico de mestrado ou doutorado, mas conforme eu disse anteriormente, nós temos alunos também do ensino médio que apresentam trabalhos científicos. Então essas pontuações se tornam válidas para o nosso compromisso também com a formação científica. Então a metodologia, como eu estava dizendo, deve ser válida, validada pela literatura. O congressista não pode ser ali subjetivo, ele deve fundamentar o seu método. Então, para isso, ele deve falar, entre outras coisas, eu ressalto aí o local, o delineamento, a técnica de análise, as adaptações que foram feitas em algum método, caso elas existam. E para as abordagens qualitativas, também a gente tem algumas orientações mais específicas, principalmente em relação ao desenho, ao contorno dessa pesquisa. É muito importante que na abordagem qualitativa o congressista deixe claro esse contorno da pesquisa, como foi feita a obtenção de dados, por exemplo, entrevista, gravação, questionário. Muitos não põem essa questão e isso é necessário, a gente tem que saber como foi obtido esses dados e a forma de agrupamento e análise desses dados. Porque de uma forma ou de outra, na abordagem qualitativa, você também tem dados que você trabalha. Em relação à revisão de literatura, dentro do item metodologia, é bom ressaltar que deve ficar clara a estratégia de busca desta literatura, a forma de inclusão ou exclusão de termos, os termos utilizados nessa busca, as plataformas utilizadas, e o método de sistematização também. É muito importante na revisão de literatura deixar isso claro. O método que foi utilizado para a sistematização, quantidade de artigos avaliados, isso traz uma robustez ali na apresentação da metodologia. Continuando, dentro do item também obrigatório, resultado e discussão, eu separo os dois aqui para que fique um pouco mais didático, mas esses itens acontecem ali na tessitura do trabalho, eles são, a escrita ali fazem com que os dois se comuniquem, então aqui a divisão é meramente didática. Em relação aos resultados, se você aplicou o método adequadamente, você vai colher resultados, seja ele qualitativos ou quantitativos. Então, frente a isso, você deve ressaltar os principais aspectos, os aspectos mais importantes dos seus dados. E muitos pecam nessa questão. Muitas vezes nós aplicamos uma metodologia, levantamos uma montanha de dados, mas não ressaltamos os principais. Ficamos nos preocupando com dados adicionais. E a forma de ressaltar isto é por figuras, tabelas e quadros. E aqui vale alguns esclarecimentos, principalmente para os nossos acadêmicos no começo da graduação ou de cursos técnicos, que também submetem trabalhos. A questão das figuras. No trabalho técnico, nós temos figuras, tabelas e quadros. Figuras contemplam as imagens, os gráficos, os mapas, fotos, por exemplo, e a tabela, normalmente reservado para dados numéricos, com as laterais abertas, número de linha mais resumido, e os quadros, que são reservados aos dados textuais e têm já suas laterais fechadas. Esta definição ela é necessária, causa bastante confusão entre os congressistas. Então é necessário pontuar isso também. Utilizar figuras, tabelas e quadros também na apresentação dos resultados de maneira ordenada, lógica, não exagerar. Os seus dados com outros dados da literatura, fazer comparações, interpretar, fazer fundamentações teóricas em cima desses dados, relacionar com a área a qual esse trabalho foi submetido, e também já ir dando um passo para o próximo item. Na discussão, mais para o final, você já pode
e também a gente sugere, né, inclusive isso no manual, que já se faça as fundamentações das futuras conclusões. Não se trata de ser prolixo, se trata de já ir fundamentando as suas conclusões. E depois, já caminhando, depois dessa explanação tanto quanto longa para os dois últimos itens obrigatórios, você chega na conclusão. A conclusão também é um local onde você deve ser objetivo. Não é local de ficar discutindo dados novamente, utilizando citações. Ali você vai concluir, é o grande fechamento do seu trabalho. Então, mas eu tenho que discutir alguma coisa na conclusão. Não, você discute na discussão. Existe um item, um local para isso, onde você apresenta os dados e faz o embasamento. Às vezes nós temos essa confusão também. Então, ali na conclusão, não divague, não apresente nada de novo, você vai reafirmar suas conclusões, por isso sendo objetivo. Não use citações, conforme já disse, e a conclusão, uma boa conclusão, deve responder o objetivo do seu trabalho. Por isso, essa insistência minha em pontuar item a item. Se você tem um objetivo bem delimitado, a sua conclusão deve responder esse seu objetivo. Se não responde, tem algo de errado. É melhor dar uma nova lida, uma avaliada. E, finalizando o último item, as referências. As referências em ordem alfabética, logicamente, alinhada à esquerda. A gente sempre enfatiza isso, às vezes os alunos deixam a referência por último e não dão o devido cuidado a ela. Mas ela também faz parte da estética do trabalho, ela compõe o trabalho e faz com que ele fique bonito, organizado. E é isso que a gente busca também, esse esmero. Então, para esta referência, sugerimos também usar artigos e livros da área, livros atuais, boas referências, com boa classificação, evitar blogs, sites que não são adequados aí para construir boas referências e referências sólidas para um trabalho científico. Foi uma explanação tanto quanto longa, professor Fabrício, mas eu consegui aí de forma bem resumida, logicamente, há outros detalhes no manual, passar item a item um pouquinho de que a gente espera de cada um deles. Mas eu acredito que nessa sua fala, o mais importante é que dentro desse manual, o congressista ele pode conferir rigorosamente todas as normas que estão previstas na submissão do artigo científico dele no Congresso Nacional de Meio Ambiente, e, ao mesmo tempo, ele pode fazer ali um plantão de tira-dúvidas, porque eu acho que esse é o passo inicial. Uma vez que ele tem interesse, que ele tem um trabalho de referência e, muitas vezes, de importância dentro das temáticas e dos eixos que estão aí ofertados pelo Congresso Nacional de Meio Ambiente, ele consegue, de uma maneira prática e de uma maneira facilitada, através de um consolidado que foi disponibilizado através desse manual. Não é isso? Sim, sim. É muito importante que o congressista avalie, leia o manual. Nós esperamos isso do congressista. E para que ele possa, né, utilizar o template também, que é disponibilizado em um arquivo editável, para colocar ali o seu texto, para que ele vire um resumo completo. Então, é de fundamental importância que o congressista conheça as regras e as orientações. Conhecer as regras do jogo, como disse anteriormente, é muito importante. E a gente sabe que essas mudanças, elas geraram modificações. E como que ficou agora a questão da plataforma onde serão postados esses trabalhos? Me conta um pouquinho para nós como que vai ser essa postagem, esse template específico de uma plataforma. Houve a necessidade de fazer tantas mudanças, porque até então o Congresso já vinha nesse formato, no sentido de fazer a submissão né, através de meios eletrônicos. Nesse momento, através da modalidade online, como que essa plataforma vai se comportar e como que é o layout dela para que o congressista possa já, de antemão, se preparar para fazer as postagens? Sim, este ano optamos por uma plataforma até para dinamizar todo esse processo. Nós já havíamos discutindo isso há bastante tempo, implementamos este ano, e essa plataforma é intuitiva,
ela é interessante, tem um layout bem interessante, tanto para avaliadores, para coordenadores de área e para os responsáveis da área técnica, científica, e também para o congressista. Tem uma visualização bem agradável. O autor, nessa plataforma, quem submete, é bom deixar isso bem claro, e isso consta nas normas, mas sempre é bom frisar, quem submete o trabalho nessa plataforma é o apresentador. Então, não pode ser diferente de quem a quem irá apresentar o trabalho, né? Então, ressaltar este ponto. O arquivo é submetido no formato PDF, para que ele já venha todo com a formatação do autor, para que não tenha nenhuma desconfiguração nesse sentido. E a cada movimentação dentro da plataforma, o aluno, o congressista, ele irá ficar sabendo, tanto no ambiente da plataforma quanto no e-mail cadastrado. Ela vai notificar. É interessante chamar atenção para outro ponto também, é a questão da submissão de 2 trabalhos. O congressista deve submeter 2 trabalhos, um identificado, onde constará os nomes dos autores, e um não identificado, onde não constará o nome dos autores. Ele vai retirar o nome dos autores. E este último, que não consta o nome dos autores, na plataforma, como está lá, não identificado, ele seguirá para a avaliação, a avaliação dentro da comissão do Congresso. Então é super importante frisar isso. Isso pode causar estranheza para algum congressista nesse primeiro momento. Então ressalto esta questão. É enviado, é na mesma tela, onde se anexa um, irá anexar o outro. Vai ser o não identificado, que seguirá para a avaliação, que não tem o nome dos autores. E o identificado, que tem todos os itens, o nome do autor, e que ficará registrado na plataforma para publicação. E, professor Rony, como que ficou o processo de avaliação? A avaliação também vai acontecer online. Esses avaliadores são profissionais do eixo multidisciplinar, com características regionais, estão distribuídos ao longo do Brasil, de modo que eles possam compreender, né, as reais necessidades e o comportamento, muitas vezes, das pesquisas que foram realizadas, quando são realizadas em regiões diferentes. Fala para mim um pouquinho sobre esse processo de avaliação e sobre os avaliadores. Em relação a esse processo de avaliação, sou muito feliz a ele, por ter diversos profissionais e muito bem capacitados todos, ao longo de todo o Brasil, poderíamos assim dizer, né? Temos avaliadores em todas as regiões. Então é uma equipe multidisciplinar, com formação em diversas áreas, que convergem para o meio ambiente, tem formação básica diversa também para que possa compreender as diversas temáticas ali. É um grupo muito bem qualificado, pode ser visto, né, também e conferido isso no site do evento, tanto da comissão, assim como da comissão editorial. São pessoas aí que têm títulos de mestre, doutores, trabalham na área, ora na parte acadêmica, ora trabalham de fato como profissionais de diversas regiões, como destacado, de universidades públicas, de universidades particulares, de institutos federais ao longo do Brasil, e tem essa característica multidisciplinar, assim como o Congresso. E fala para mim um pouquinho como que vai ser a questão dos prazos. Qual que é a data final de submissão, né? Que é uma pergunta que até já surgiu aqui no nosso bate-papo. Qual que é o prazo final? E destaca para mim a quantidade de páginas. Em relação aos prazos, é importante ressaltar isto. Começou dia 15 de junho e irá até dia 12 de julho. Então, a data final, 12 de julho. A quantidade de páginas desse resumo completo aí, 5 páginas, com todos os itens. Então, prezar para a concisão, objetividade da linguagem, aproveitar cada espaço ali dentro das regras de formatação para que possa ter uma discussão adequada. Essa limitação há, alguns também perguntam e questionam, por que não abre? É porque quando você limita, você, de certa forma, faz com que aquele que escreve tenha um texto mais conciso.
que ele passe bastante informação em um espaço ali de texto menor. Isso exige estudo, capacidade de síntese, entendimento do assunto, então toda uma lógica por trás também. Por isso não ter um tamanho tão grande. E nesse sentido, depois que ele fizer a submissão e fazer o uso da plataforma, dessa maneira que você deixou aqui bem claro, que ele vai ter dois espaços em dois momentos na plataforma. Um deles ele vai fazer a postagem com os dados de todos os autores. E de outro, ele vai fazer a postagem sem a nomeação dos autores. Quando que ele fica sabendo que foi aceito? Explica para mim como que vai ser esse processo. Faz a postagem, depois de avaliado, ele recebe um e-mail, ele faz o acompanhamento pela plataforma. Como que ele tem essa informação do aceite do seu trabalho? Porque muitos alunos, muitos congressistas, muitas vezes, dependem dessas informações para bancos de dados, para instituições de fomento. Como que ele tem esse acompanhamento? Certo. Após encerrado o período, né, esses trabalhos vão para avaliação com a nossa equipe de avaliadores, são distribuídos de acordo com a área de formação de cada um, e após a aprovação, este vai mudar o status para o aluno. Ele vai entrar na plataforma e o trabalho dele vai estar em um outro status, o status de aprovado. Isso muda, mas ele receberá um e-mail também, notificando ele sobre essa questão. E a partir desse momento, se ele precisar de uma declaração, o próprio sistema já gera. É algo bem dinâmico, intuitivo, o congressista pode ficar tranquilo. Assim que encerrar o período de submissão e os trabalhos forem divididos para avaliação, tão logo ele seja aprovado, aí sim o congressista irá saber por e-mail e também no status da plataforma. Agora eu vou tocar num assunto que geralmente dá aquele friozinho na barriga, que é o dia de fazer a apresentação do trabalho, né? Existe aí um template também que está disponibilizado no site, com as informações do Congresso Nacional de Meio Ambiente, como que vai ser esse processo de avaliação nessa modalidade online. Geralmente é algo que preocupa principalmente esse público, né, que está iniciando na iniciação científica, ou até mesmo de nós, que já participamos de muitos congressos, mas é algo assim, extremamente saudável. Como que ficou esse processo de avaliação e de apresentação dos trabalhos científicos? De fato, o ato de se sentir avaliado, né, não causa conforto a todas as pessoas. Mesmo quando estamos acostumados, isso é complicado. Mesmo que seja por pares, isso é complicado, porque gera toda uma carga ali de adrenalina. Mas nesse sentido, assim como acontece no presencial, e os que já frequentam, já são assíduos aí no congresso, sempre me veem lá naquele salão, a gente sempre preza pela conversa, o diálogo, a orientação daquele avaliador, que aquele avaliador possa ver ali um ser humano que está em construção, seja ele um aluno de graduação, de pós-graduação. Todos nós cometemos erros e deslizes, não estamos longe desses equívocos, inclusive nós, professores. Então, nós sempre pedimos para os avaliadores, fazemos reuniões e orientamos que aquele espaço de avaliação seja um espaço proveitoso de troca de informação, de diálogo, e que o avaliador sempre veja ali naquele aluno alguém em crescimento, em desenvolvimento. E nós temos uma felicidade nesse quesito. E nós temos alunos que começaram desde a graduação com a gente e está terminando o doutorado aí. Então, passou todos os anos, nós conhecemos a história, a evolução da pesquisa, as angústias que aquele aluno passou ao longo do tempo. E isso é muito interessante, esse lado humano. E não gostaríamos de perdê-lo também no formato digital. É uma característica nossa e eu sempre falo isso para a equipe. Devemos manter essa característica. Ver no outro um ser humano em desenvolvimento e eu me ponho a ajudar o outro. Em relação ao template, ao modelo de banner, de fato ele existe. Ele está no site do evento, um banner, é um modelo editável, as orientações básicas estão no manual. Se pudesse sintetizar essas orientações básicas, além das regras,
para o banner é: equilibre bem a quantidade de textos e figuras no seu banner. Seria a principal orientação, para que ele não fique desentuado, ora só com muita figura, ora só com texto. É um tanto quanto ruim olhar para um banner que só tem figura ou para um banner que só tem texto. Então, esse equilíbrio é interessante. Além mais dessas orientações muito pontuais aqui sobre o banner, o congressista terá, em breve, orientações mais específicas em relação à apresentação. O que eu posso adiantar é que o congressista, ao submeter o trabalho, prepare o banner digital com o carinho e esmero que deve ser feito, assim como se fosse apresentado presencialmente. Não é necessário imprimir, não é necessário isso para um primeiro momento. E depois seguirão as orientações para essa apresentação. Não fiquem preocupados, os congressistas, em relação a essa avaliação, porque nós queremos principalmente promover a disseminação de informação, conhecimento científico e essa parceria com humanização também, vendo no outro alguém em construção. Assim como nós também estamos em contínua construção e aprendizado. E todo esse momento também da humanidade nos ensina isso, né? Rony, agora a gente já falou de todas as etapas. A gente já falou que foi construído um manual, quais são esses itens importantes, como que vai ser o processo de avaliação. A gente já falou dos avaliadores, já falou de como que vai ser o aceite. Agora eu quero falar da parte boa do evento, que é as premiações. Como que ficou agora nessa nova modalidade online, aquelas premiações onde são escolhidos os 10 melhores trabalhos? Elas ainda estão vigentes? Elas foram reorganizadas? Vamos falar agora daquele momento de satisfação, é o momento das premiações. Aquelas fotos que a gente tira, todo mundo comemorando, isso é muito interessante. Aquela vibração ali daquele momento, normalmente é o último dia do congresso, né? Estamos cansados ali no presencial, mas temos aquele gás ainda para vibrar com aqueles alunos, reconhecendo o trabalho, o esmero, a dedicação, muitas vezes por longas horas em laboratório ou em pesquisa de campo. Isso é muito interessante e nós sempre tentamos aí privilegiar sim os nossos congressistas, e na modalidade online não poderia ser diferente. Continuaremos sim, com muita felicidade, a premiar os melhores trabalhos, teremos indicações pelos avaliadores dentro daqueles grupos, e depois a comissão reunirá e selecionará os 10 melhores trabalhos. Só lembrar uma coisa que pode causar conflito. A premiação ou o sorteio para esses 10 melhores trabalhos, a gente normalmente não ranqueia primeiro, segundo, terceiro, são 10 melhores, aqueles que a gente considera como interessante, promissores, e muitos são premiados, depois volta com um trabalho melhor ainda, que completou a graduação, entrou na pós-graduação, outros terminaram uma parte da pós-graduação e partiram para outra. Então, essa troca aí é muito interessante. Mas só lembrando, essa nossa premiação não exime o candidato ali, o candidato não, perdão, o congressista de outras avaliações, caso seja indicado para a revista científica. Isso pode causar um pouco de confusão. Ele deve adequar o trabalho, sim, às normas da revista científica. No entanto, se ele seguir à risca aí o manual, que já é feito pensando nisso, né? Por isso tem algumas exigências que alguns falam, nossa, mas está até um pouco além. Não, nosso manual ele já traz, ele já abarca essa lógica, né? Nós queremos que os trabalhos sejam conduzidos para as revistas. Então, se o congressista ele segue todas as normas, dando aí um padrão de qualidade para o trabalho, ele já vai adiantar muita coisa em relação às revistas. São adaptações pontuais. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a ler aqui em box o que a gente tem recebido. Eu vi aqui algumas informações, inclusive, do presidente do Congresso, o professor Claudio Mir, e de outros congressistas que aqui querem tirar suas dúvidas. Mas antes disso, eu queria entender como que foi os bastidores da organização de um evento como esse. A gente sabe que nós estamos aí em parceria com o IFSU de Minas Campus Muzambinho, com outros parceiros, né? Nós temos aí Frutal, nós temos aí o pessoal de Poços de Caldas,
a Unifal. Então, nós estamos aí englobados por uma gama de profissionais de extrema competência, de extrema parceria e de extrema dedicação. E eu acho que eu consegui deixar bem claro que são locais bem diferentes, longe geograficamente, em algumas das Sim, situações, e havia necessidade, então, de se ter encontros para se organizar e para se planejar as ações voltadas para esse evento, e principalmente nessa modalidade online. Como que foi se reinventar, se planejar, se organizar e distribuir as tarefas nesse período em que não havia esse momento presencial da equipe, em que nós estávamos aí em isolamento social? Como que foi essa organização, esse rearranjo? sim. Talvez se pudéssemos resumir em poucas palavras, um grande desafio. Porque é um desafio que foi imposto não só para nós, mas para diversos outros eventos, para a humanidade no geral neste período que vivemos. Mas um desafio que possibilitou, com muitas mãos, chegar a algum resultado, chegar em um resultado. Então foram muitas discussões, muitas cabeças pensando, muitas ideias, muitas discussões ao longo do período, reuniões online, como é de praxe nesse período, discussões em mídias digitais, conversa com pessoas de diversas instituições, em grupos de pesquisa, em grupos nas mídias digitais e utilizando também os sistemas de webconferência que são disponíveis para que a gente pudesse ter feito as reuniões, discutir temas, alinhar todas as questões, receber contribuição de outras universidades, de outras instituições, pareceres de outros pesquisadores fora do nosso eixo aqui sudeste. Então foi um grande desafio agregar tudo isso aí para a comissão organizadora, presidida, como já dito, né, pelo Claudiomir. Então tivemos muitas discussões, muitas ideias que batem, outras que não batem, mas sempre aquela participação, aquele respeito que norteia o nosso trabalho, aquele respeito ao posicionamento de cada um, pela vivência, pela experiência que cada um traz. Então, se eu pudesse aí dizer, foi um grande desafio. E dentre esse grande desafio, há de citar algumas pessoas, né, principalmente da nossa comissão aí, que nós fizemos, o reconhecimento sempre é muito bom, fizemos diversas reuniões, para chegar até uma versão madura, apresentável a todos, tem muita coisa por trás, muitas pessoas, muitos rostos que se misturam ao longo dos dias. Então aí, no meio Jussian Alves, Arthur N. do Carmo, Thaís Correia, Gustavo, Gustavo, Gustavo da Unifal, Rosângela Marques, Flávio Gonçalves, Paulo Pamplin, Leandro Silva, Generci Lopes, Gustavo Gravatin, só corrigindo o nome, espero não ter pronunciado o nome de ninguém errado, assim como diversos outros profissionais que foram consultados, tanto em instituições públicas, instituições particulares, profissionais que atuam nas áreas de meio ambiente para construir tudo isso, para chegar em uma proposta adequada. Ressalto também a participação, né, através dos profissionais que nela estão e compõem a nossa comissão, da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, Unifal, Universidade de Alfenas, Unincor, Universidade Vale do Rio Verde, e o IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, que é a nossa casa aqui, que sempre é um grande parceiro. Não posso deixar de esquecer também as muitas mãos, também está a GSC Eventos Especiais, também dando suporte, conversando, trocando ideia, buscando parcerias, buscando formas inovadoras para que o congresso aconteça, seja de uma arte desta que nós agora estamos enquadrando, que é bonita, que é agradável, isso tudo é produzido lá pela GSC. E lá, através da diretora Gisele Ferreira, também é bom reconhecer o trabalho da Lígia, da Elaine, da Helena, da Lisa e Keila. Todas aí nós temos um contato com todas, discutimos bastante, às vezes temos as nossas rusgas, mas sempre todos da equipe com respeito, buscando sempre o melhor e o melhor para o nosso congressista.
Isso daí tudo resulta em qualidade para você que participa do evento, tanto presencialmente, assim como esse ano, excepcionalmente, online. Eu acho que o que faz o Congresso ele tão atrativo, ele tão humanizado, é justamente ter essa cara de ter um pedacinho de cada um. E no contexto total, cada um dentro da sua definição, cada um dentro do seu conhecimento e principalmente dentro das suas características, vai produzindo um pedacinho e no fim a gente tem aquele grande emaranhado de boas sensações, de vivências, de trocas de experiência e principalmente de produção científica, que é algo que nos faz, né, assim, tão importantes nesse meio, tanto social quanto cultural, que daqui a pouco a gente ainda tem uma surpresa para quem nos assiste, quando a gente fala sobre o ponto de vista cultural, mas eu acho que o Congresso Nacional de Meio Ambiente, durante todo esse tempo que eu convivo com vocês, e durante todo o tempo que eu faço parte da comissão, é que a gente consegue ver um grande apego por parte dos nossos participantes, não só no aspecto acadêmico, mas nesse aspecto de humanização e de sociabilidade. Porque eu acho que essa interação faz toda a diferença e faz com que a gente tenha, entre aspas, uma clientela que não é clientela em momento nenhum, são amigos que a gente vai fazendo ao longo dos anos e que vai cada vez mais permeando novos caminhos, trazendo novos enfoques e fazendo com que nós tenhamos condições de inovar ano a ano. Eu acho que o Congresso, ele é o brasileirinho, ele tem essa cara típica justamente porque nós estamos envolvidos com todos em situações individuais, mas ao mesmo tempo no emaranhado pontual, e que faz com que nós tenhamos esse sucesso ano após ano. É realmente uma pena nós não termos a possibilidade, a oportunidade e o privilégio, que eu sempre digo isso, que encontrar as pessoas que nós já nos encontramos há muito tempo, principalmente esses que você citou aí durante o momento que você enumerava as situações do Congresso, que são aqueles alunos, entre aspas, que estavam na iniciação científica e que hoje são doutores ou estão prestes a ser e que foram caminhando ano a ano e que foi possível perceber o quanto que o Congresso Nacional de Meio Ambiente permitiu que esses olhos se abrissem e, ao mesmo tempo, o tanto que eles contribuíram para a nossa convivência, porque nós também aprendemos com eles o tempo todo. Né? Muitas vezes as pessoas elas acreditam que à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, que nós estamos aí inaptos a adquirir novas bases, novos conceitos, novas definições. E o Congresso ele vem desfazendo toda essa visão, mostrando que nós estamos em permanente contato, inclusive quando não é época de planejarmos, porque geralmente a gente já termina uma edição pensando em outra e a gente tem aquele bolsão para ter o fôlego, para respirar. E mesmo assim a gente tem contato constante com todos esses elementos que estão aí conosco o tempo todo. Por exemplo, nós temos a Virginia Mirtz, nós temos, por exemplo, a professora Irene, o professor Paulo, que são pessoas aí que, quando a gente pensa no Congresso Nacional de Meio Ambiente, além de muitos outros, né, porque se a gente for linkar todos os nomes aqui, nós vamos passar aqui mais uma hora de tantas pessoas importantes que passaram pelo Congresso. A professora Maria Tereza, são pessoas aí importantíssimas e que trazem para nós a grata lembrança toda vez que a gente associa o Congresso Nacional de Meio Ambiente e esses pesquisadores, que não são só apenas pesquisadores, são amigos. Exatamente, é esta lógica, essa humanização, esse estar perto, esse entender que o outro está em evolução, assim como estamos também, e é muita felicidade acompanharmos a evolução de um aluno, como você disse, né? De passar por todas as fases e a gente vê, pegar ele lá no curso técnico e ver ele galgando o degrau a degrau aí a parte científica. Agora, Rony, eu vou passar aqui para a gente poder esclarecer algumas dúvidas que talvez, durante o momento que a gente conversou, pode ser que a gente tenha dito rápido, ou até mesmo a gente não tenha abordado de maneira tão clara como talvez esse congressista necessitasse. Então, bom, na verdade, antes de mais nada, nós queremos agradecer a todas as pessoas que tiraram o tempo para nos assistir, para nos ouvir e para poder interagir aqui com a gente. Nós estamos muito felizes de dividir esse momento, tanto com a Comissão do Congresso Nacional do Meio Ambiente, também com a Comissão da GSC e com todas as pessoas que nós aqui nomeamos como amigos. Então, muito obrigado por ter disponibilizado parte do seu tempo, e aí agora a gente começa já pontualmente a desfazer algumas dúvidas e esclarecer possíveis informações que talvez não tenham ficado claras. Eu vou pedir o suporte da GSC para me ajudar,
e colocar para mim aqui na tela algumas perguntas. Nós temos aqui a primeira pergunta, que é da Graciele Ramo. Ela pergunta aqui, ó, essa live estará disponível em outro momento para quem não puder participar no horário marcado? Sim, nós vamos disponibilizar essa live no nosso Facebook do Congresso Nacional de Meio Ambiente. Aí, caso você não tenha condições de assistir ela na íntegra, ou queira depois verificar com mais calma, passo a passo, você pode acessar o nosso Facebook do Congresso Nacional de Meio Ambiente, que essas informações estarão lá. Bom? Depois, a gente tem a dúvida da Dani William. A Dani William, nós até já nos antecipamos a essa pergunta, que eu estou em dúvida quanto ao limite de páginas do resumo. São quantas? Você gostaria, rapidamente, só de definir mais uma vez aquilo que a gente já conversou, só para a gente bater o martelo? Sim, 5 páginas, buscando um texto conciso, objetivo e claro. Número de páginas? Sim, com todos os itens. Vamos continuar agora com o João Carlos Moraes. Ele pergunta: os resumos aceitos poderão ser indicados para publicação em revista científica? Sim, poderão. Eles passam por uma avaliação, tanto da comissão, assim como se forem solicitados, as revistas têm acesso à base de dados, né, conhecem os trabalhos, e caso a revista veja um potencial em um trabalho, ela também pode chamar ali, convidar aquele grupo de autores para publicar. Nós temos agora a pergunta do Jean Júnior. Ele pergunta assim, ó, por que a escolha de apresentação em banner, no caso dessa nova modalidade online? Para que possa ter um suporte, né, para que o avaliador não fique só em uma conversa, que ele veja os principais dados do trabalho. Ele não vai ter acesso ao trabalho em PDF pós-avaliação que irá para a publicação nos anais. Então, esse resumo aí vai ser compartilhado com a pessoa que irá avaliar. Então, nessa interação, por exemplo, se eu fosse um aluno e você um avaliador, você estaria vendo o meu trabalho, eu estaria aqui no meu computador também, falando cada parte dele, e a apresentação seguiria fluida da mesma forma. Então, é para orientar a apresentação futura. Acompanhando aqui os posts, é possível observar aqui que o presidente do Congresso, o professor Claudiomir Silva Santos, ele destaca que nós teremos mais uma revista, né, parceira, uma revista internacional, justamente para que a gente tenha uma gama maior, né, de parceiros, e ao mesmo tempo de modo que a gente possa oferecer mais condições para os pesquisadores que participam do nosso congresso, de modo que eles tenham possibilidades de fazer as suas publicações. Atualização em tempo real, muito bom. Né? Depois eu tenho Atualização em tempo real, eu disse. Ela pergunta assim, como serão as apresentações dos trabalhos? A gente já destacou a questão dele acontecer em banner, justamente para poder auxiliar, né, para não ficar só numa conversa informal e ter algo ali de acompanhamento por parte do apresentador. Mas ela está perguntando, vai ser online em tempo real? Vai ser através de uma gravação de vídeo? Como que se definiu isso? Essa questão ainda estamos em discussão para trazer uma melhor experiência para o aluno. Essa parte eu considero ela muito importante e muito sensível do Congresso. É a questão da avaliação. Porque é ali que nascem novas ideias, é ali que é tecido coisas, e a gente vê o tanto que é rico este momento. Então, estamos discutindo, testando plataformas e suportes para que essa interatividade entre duas pessoas, um congressista e um avaliando, tenha uma experiência cada vez melhor, mesmo estando online. Então, nós iremos, conforme eu já disse, disponibilizar as orientações futuras, mas ainda não temos fechado a plataforma e nem o método certinho em virtude disso. Estamos testando para levar a melhor experiência possível para o congressista e com um padrão de qualidade, para que não fique somente uma conversa informal. A gente quer que realmente haja uma colaboração, mesmo estando à distância. Depois a gente tem uma outra pergunta da Lilian. A Lilian Keila, ela faz a seguinte pergunta. Estou com dúvida no prazo máximo de submissão. No site está mostrando que é 12/7,
mas em outro momento mostra que terá até o quarto lote com submissão até o dia 22/9. Em relação à submissão, Estou com dúvida no prazo máximo de submissão. Ela quer saber o prazo máximo. o prazo máximo, conforme eu disse, né, ele abriu para a submissão dia 15 de junho e vai até dia 12 de julho. Pode haver prorrogações. Talvez essa data não esteja... Oi? Mas é melhor, então, que ela se atente a esse prazo que está previsto aqui, que Não, nós se estamos falando, atente a que esse é prazo. julho. Exatamente. O prazo que nós temos e divulgamos, assim como na tela inicial do evento, e aqui eu trouxe para vocês, é de 15 de junho a 12 de julho. Mas a gente vai verificar da mesma maneira, caso tenha ocorrido uma dupla interpretação, né, de talvez de alguma Sim. informação que esteja dando um sentido ambíguo, ou até mesmo caso a leitura tenha sido assim, dessa maneira ambígua. Então fica aí a dica, que é até o dia 12 do 7, 12 de julho, fim do Sim. prazo de submissão. Tá bom, Keila? Tá bom, Lilian Keila? Mas muito obrigado pela participante aí, fazer essa consideração e Sim. dar a possibilidade dessa verificação para a gente. Estamos em construção permanente. Agora eu vou fazer uma pergunta da Débora, a Débora Teixeira. Ela está perguntando assim, ó, se o trabalho for realizado por um grupo de professores e estudantes, 8 participantes, pode ser colocado o nome de todos no trabalho para apresentar? O máximo são 5 autores. Cada trabalho, cada Sim. autor, apresentador pode submeter 2 trabalhos e o máximo de autores no trabalho, 5 autores. Então, Nesse Débora, fica caso, atenta, tendo são 5 autores por trabalho. 5 autores por trabalho. Não tá restrito, são 5. São 5. Só para a gente aproveitar a oportunidade de responder para a Lilian Keila, Lilian, eu estou vendo aqui uma mensagem da Elaine, que atua na GSC, ela destacou aqui para nós que esses lotes que estão aí até o perto, eles estão referentes apenas aos valores que se destinam às inscrições. Eles não estão relativos ao período de submissão, não. Até porque a plataforma, a partir do momento que ocorrer a submissão, esses trabalhos já deverão ir para os avaliadores. E se ele for num prazo muito curto, não dá tempo de nós mandarmos para os avaliadores e eles nos retornarem para que a gente possa fazer todo o trabalho de organização que ocorre antecipadamente a esse processo. Então, por isso que ele tem que fechar aí na antecedência de 12 de julho. É isso, Rony? Então esclarecido a situação, isso é referente a outra temática, não especificamente a parte científica, ressaltando novamente e relembrando, só para padronizar, as inscrições para submissão abriram dia 15 de junho e vão até dia 12 de julho. Aí depois a gente tem aqui uma pergunta, que é do Jean. Ele está perguntando assim, que é aquela questão que a gente sempre tem discutido quando a gente pensa em situação de ferramenta tecnológica, a questão da internet. Se nós tivermos alguma situação em que o trabalho estiver sendo apresentado na modalidade online, o que a gente vai poder fazer para esse congressista que estiver apresentando, caso a escolha seja online, caso tenha falha na transmissão? O que seria feito? O congressista estaria desqualificado? Não, de maneira alguma. Nesse modo digital, nós sabemos que há limitações, há empecilhos, assim como eu estou falando com vocês, a minha internet pode cair, o meu equipamento pode descarregar a bateria, entre tantas outras possibilidades que acontecem. Estamos atentos a isso também. Haverá, sim, uma outra oportunidade para o congressista. Fique tranquilo quanto a isso. Mas iremos também fazer testes antes da apresentação. O coordenador, professor Claudio Mir, que está destacando que aos congressistas que nesse ano nós temos uma novidade, que é a publicação de um e-book com os artigos que serão apresentados. Então, existem diversas formas para que o nosso congressista ele seja contemplado. Então, ele pode ir para a revista, se ele for escolhido entre os melhores, a gente vai ter a apresentação de trabalhos, como se a gente estivesse fazendo o congresso presencialmente, porém na modalidade online, que é o que a gente acabou de discutir nesse instante, e outras situações como essa, que é a questão do compilado através do e-book. Interessante.
Mais novidades em tempo real, isso é muito bom. Muito obrigado pela Então, participação, Claudio. eu gostaria de fazer, então, mais uma vez, antes da gente encerrar, alguns agradecimentos, como, né, a participação da Graciele, do Dene, da Maria, do Claudiomir, o João Carlos, o Marlon, depois a gente tem a Thaís Correia, o Gustavo, a Elaine, o Jean, o Gênero Si, aqui a gente tem a Thaís, a Juliana, a Débora, a Letícia, a Lilian, e se eu, a Elaine, a Débora, né, já disse, e se eu tiver esquecido de alguém, a gente agradece mais uma vez e convida para que esteja conosco, passando por dias de capacitação, de conhecimento e de muita interação acadêmica e humana, né? Como a gente acabou de falar, ele vai acontecer na modalidade online, mas nós estaremos aí transmitindo também momentos que possam agregar aí também na nossa convivência social, cultural e principalmente nesse sentido, a humanização que nós discutimos tanto e de maneira tão maciça ao longo de todo esse período. Tá? Cabe Tonei, ressaltar, a gente foi conversando durante o momento que nós estávamos planejando todo esse processo e muitas vezes a gente conversava sobre as nossas preocupações, principalmente como que a gente ia conseguir manter a qualidade, a sociabilidade e, ao mesmo tempo, a atratividade, né, em tempos em que as pessoas muitas vezes podem se encontrar um pouco desmotivadas ou até mesmo cansadas de tantas notícias. A gente constantemente é bombardeado pela mídia, em todos os sentidos. Muitas vezes a gente tem um contato muito maior com notícias pessimistas do que, de fato, aquelas que poderiam elevar a nossa autoestima. Então, pensando naquele sentido, lembrando que nós estamos aí abarcados por diversos parceiros dos estados brasileiros, uma caracterização regional, compromisso cultural, viés sustentável. Então, eu preparei aqui para a gente poder usar a hashtag que nós combinamos com os nossos participantes. Eu gostaria que você fizesse o convite daquele uso, né? Pedir a nossa equipe da GSC para colocar aí para nós a hashtag de uso, onde a gente prepara uma homenagem em especial e principalmente fazendo um convite, mandando vibrações, né, que tudo vai passar e que essas surpresas elas se proliferem de um para outro e principalmente usando o nosso canal, tanto do nosso Instagram quanto também do nosso Facebook, mandando energias positivas para que as pessoas compreendam que nós estamos aqui torcendo para que tudo isso passe logo e que a gente tenha condições de se encontrar, tomar aquele cafezinho que só o Congresso Nacional de Meio Ambiente tem e só onde a gente encontra com aquele aperto de mão caloroso, né, recheado de conhecimento, mas ao mesmo tempo de boas energias e de bons amigos, onde as conversas que só existem entre bons amigos. Então, você quer começar aí, falando para nós um pouquinho do que você escolheu como surpresa? então, como o professor Fabrício ressaltou já muito bem, a gente gostaria de movimentar essa rede tag nesse sentido. Como é um congresso nacional, a gente pede para que os congressistas coloquem o trecho de uma música que você goste, um trecho de um livro, de um autor da sua região, ou uma foto da sua região, que represente a sua região, a cultura da sua região, e marque a hashtag do Congresso Nacional do Meio Ambiente, ou arroba também que aparece aí na imagem. Para que a gente possa ter, mesmo no formato digital, uma interação, um conhecimento, saber um pouco mais das regiões do Brasil e conhecer talvez um pouco mais da literatura de um local, de um autor ou coisa parecida. Então participe você, congressista, poste algo nesse sentido, compartilhe com a gente e em cada live que a gente fazer, eu também vou homenagear uma parte aí do Brasil, das regiões. E nesta, eu gostaria de reconhecer a importância do pessoal do Nordeste, a importância desse povo guerreiro, batalhador, que tem uma literatura muito fervorosa, que tem um sotaque agradabilíssimo, que nós aqui do Sudeste gostamos bastante, sempre no Congresso nós temos pessoas do Nordeste, então nosso reconhecimento às universidades,
tanto pública quanto particulares, e institutos federais do Nordeste do Brasil, ao povo nordestino, nosso respeito ao povo nordestino. Então, nessa minha fala de hoje, eu homenageio o pessoal do Nordeste. Nada melhor do que falar de Nordeste, da cultura, dentro do mês de junho, de um grande autor também do Nordeste, Ariano Suassuna. Então, em uma conclusão de um dos seus poemas, que eu vou dizer aqui logo mais, eu gostaria de homenagear o povo nordestino. Lembrando que Ariano Suassuna é um grande representante, um paraibano, que representa muito bem o Nordeste, que tem na sua literatura o humor, que tem a crítica social e a vontade que ele sempre teve em transformar a cultura nordestina em algo erudito. Isso é muito interessante. Então, Ariano Suassuna, eu vou ler uma parte, o final de um dos seus poemas, no caso, Infância, onde ele fala da vida dele no sertão, entre várias comparações e metáforas bem típicas da literatura de Suassuna, e ele traz a borda aqui nessa conclusão, falando da infância dele, o sol, a ideia de estar fechado em uma cadeia, que é viver na vida, né, já que ele experienciava todo aquele drama e muitas vezes a aridez do sertão enquanto criança, mas sem deixar de lado o sonho, o cantar e a liberdade ao dizer numa terra sem lei e sem rei. Então eu abro aspas aqui para falar a finalização do poema Infância, de Ariano Suassuna. Abre aspas. Tudo apontava ao sol. Fiquei embaixo, na cadeia que estive, em que me acho, a sonhar e a cantar. Sem lei, sem rei. Que a gente nunca deixe, mesmo nas dificuldades, de sonhar e de cantar. Ariano Suassuna representa muito bem o Nordeste, representa muito bem uma pessoa que defendeu valores, que defendeu a cultura local, que era uma pessoa tradicional, poderíamos assim dizer, mas que defendeu isso tudo com uma belíssima literatura, respeitando a democracia, respeitando os princípios éticos da nossa nação, e produziu uma literatura belíssima que tanto fala do povo do Nordeste. Então, meu abraço carinhoso a todas as pessoas do Nordeste, nossos congressistas, nossos amigos, professores e pesquisadores, assim como instituição. E nesse mosaico, que é o Brasil, também para todas as outras regiões que compõem este Brasil grande e diverso. E eu, para encerrar, então, já que nós havíamos conversado sobre a possibilidade de nós fazermos uma homenagem aos nossos amigos, aos nossos queridos congressistas, e, de maneira geral, a todos que aqui estão participando, eu escolhi um cordel que chama Amor Ideal, que é a poesia do Braulio Bessa, que é, né, também um representante cearense. Toda vez que nós viajamos de férias para o Ceará, talvez a região nordestina seja aquela que eu mais tenho afinidade, justamente por conta da religião fervorosa, como você mesmo disse, por conta do dialeto, que é um dialeto apaixonante, e por conta da aproximação. Eu acho que é uma população que faz com que nós estejamos em casa o tempo todo, sem ser da casa. Eu acho que é uma particularidade que o nordestino tem, fazer com que nós nos sintamos em casa sem ser de casa. Tá? Então vamos lá. Repare que tem tanta gente no mundo que corre em busca de um amor, alguém que seja ideal, aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário, aquele belo salário. A quem ligue para a idade, para a raça, religião. Mas quem busca a perfeição não busca amor de verdade. O ideal é amar, inclusive o diferente. Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sem critérios. O amor tem seus mistérios. E deixe a gente atordoado. Você sai para procurar e, ao invés de achar, acaba sendo achado. E quando o amor lhe acha, não tem para onde correr. Finda logo essa besteira de 1000 coisas para escolher. Finda todo preconceito. É como se no seu peito coubesse o mundo inteiro, com todo tipo de gente, e aceita que o diferente é só alguém verdadeiro. Percebe que a estrada é repleta de amor. E você, nessa jornada, vai sorrir, vai sentir dor. Vai errar e acertar na peleja para encontrar um sentimento real.
E uma dica, companheiro: se o amor for verdadeiro, já é o amor ideal. Isso aí. E já que a gente pontuou esses dois poemas, né, convidamos e estendemos a todos os congressistas, se quiserem gravar um pequeno vídeo, postar, se quiser postar o poema ou uma frase de uma letra de uma música da sua região, ou que você goste, ou de um livro, sempre respeitando a autoria, logicamente, né, ali mesmo estando nas redes sociais, marque o Congresso do Meio Ambiente, para que a gente possa multiplicar essa ideia. Entre literaturas, fotos das regiões e canções, nós vamos nos tornando um pouco mais próximos também, mesmo estando à distância. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, que vocês estejam em paz, que vocês estejam em bem e que a gente possa se encontrar em breve, virtualmente ou, assim que possível, presencialmente. Até uma próxima oportunidade, que estarei falando aqui com todos. Sejam acolhidos por todos nós, por toda a equipe nesta live, e muita paz, saúde e tranquilidade a todos, que possamos nos encontrar em breve virtualmente, mas também em breve presencialmente. Até mais. Um abraço para a equipe da GSC e um abraço para a nossa equipe da comissão organizadora. Até mais.